são 188 no dia 12/9/2024, 9/2. Então é a edição 137, isso. O Everton caiu aí. Nós temos feito um trabalho para criar o serviço de mentoria. Por que mentoria? Porque mentoria, principalmente na parte comercial, mas a gente quer ter a mentoria em todas as partes do processo. E o que isso significa? Colocar como um trabalho para que a gente entenda que a gente vai precisar de aprender a vender a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e, eventualmente, setores da adequação que são mais importantes para a cultura da empresa. Porque o que aconteceu? O mundo desenvolveu essa questão da privacidade, é verdade. E na questão da privacidade, a gente percebe nas empresas que elas não estão dentro do negócio delas com esse valor de privacidade tão imponente, tão absurdamente, ou falar a palavra absurdo seria ruim, mas falar assim, saturando, porque a gente precisa que a privacidade sature e que todo mundo busque a privacidade dentro dos negócios. E aí, nessa condição, a gente precisa de transformar a cultura da empresa. Só que a cultura da empresa não vai transformar em função de uma lei, vai transformar em função de um ativo de coisas a serem feitas, até de muito treinamento, muita discussão e muita reflexão. E a primeira que a gente percebeu é a parte de contratos. E aí, na hora que a gente fala de contratos, a gente fala o seguinte: esse pode ser um dos grandes argumentos que a gente vem trabalhando aqui. Nós estamos a 137 já realizados, hoje é 138. Bom dia, Andressa. Nós estamos aqui, eu, você, o Everton, a Cristiane, que retorna, né? Está lá de Portugal, veio aqui nos visitar hoje, e o Dante. Então, quando a gente está falando de mentoria, foi uma ideia de entender que precisava de iniciar a parte comercial, porque a parte comercial é o que mais a gente tem discutido dentro da nossa comunidade, porque a gente precisa de melhorar. O que a gente precisa de melhorar? Argumento. Nós precisamos de melhorar a forma de chegar no cliente, entender o cliente. Se nós não chegamos no cliente do jeito que o cliente nos percebe, a gente vai chegar sem ser atrativo. Então, o que nós precisamos fazer é focar no cliente antes dele se tornar cliente. Porque se a gente não percebe esse cliente do jeito que ele é, se nós não fazemos isso, o que acontece? A gente perde a chance dele se tornar uma pessoa que esteja atraído pelo nosso conteúdo. E aí, quando nós fazemos isso se torna tão importante, e a Andressa trouxe alguns dias atrás um tema, que foi o agente de saúde, a empresa que trabalha em planos funerários e que foi agregando outros serviços. E às vezes nós colocamos para esses pequenos empresários a conexão também que, por exemplo, grandes indústrias, igual a Unimed, o Bradesco, que tem planos de saúde, que são super auditados, são super controlados e naturalmente precisariam de ter a questão da privacidade sendo colocada no alto. Então, o que tem nos pequenos negócios, né? Negócios que normalmente estão dentro da nossa cidade, que não abrange um limite muito grande. A gente tem, o que nós temos? Facilidade de argumentar e mostrar para eles o tamanho do risco. Porque dessa forma, a gente também pode, a gente conversou disso há muito pouco tempo aqui, capacitar a OAB para que a OAB interaja com os advogados e que eles também passem a entender, nessa condição da lei, o quanto que eles podem questionar isso em vários dos processos que eles estão lá, ou seja, trabalhista ou civil, não importa. Se a empresa está sendo auditada através de um litígio, pode, dentro da lei, criar condições para que facilite ganhar ou perder uma determinada causa. Então, quando a gente
quando nós olhamos para isso e falamos o seguinte, olha, a gente tem determinados nichos que a gente pode atuar, então o que nós precisamos fazer? Detalhar e definir bem como é que esses nichos funcionam. Entender a ponto de que nós consigamos usar até os vocabulários. E é isso que eu acho que nós precisamos fazer em termos do que a gente está colocando aqui hoje, né? Do que nós estamos pensando, que é falar o seguinte: o mercado de lei geral de proteção de dados precisa de elevar, ele precisa de se tornar ativo. E hoje, às vezes, a gente não tem esse processo ativo por nossa culpa. Nós utilizamos a argumentação ruim, nós utilizamos o vocabulário ruim, nós utilizamos só a lei e o receio da lei ser aplicada. E as pessoas que estão lá, que vão ser alvos da lei, não estão interessadas e não estão com credibilidade que isso vai acontecer. Então, quando nós começamos a trabalhar essa questão de colocar a mentoria, foi porque no passado a gente fez um teste, nós fizemos um teste que foi o laboratório. E o laboratório, ele pecou porque nós entramos num processo que o que aconteceu no meio do caminho? Não havia uma contratação de serviço. No meio do laboratório, as pessoas não sabiam o nome dos clientes e dos fornecedores do serviço. Nem os clientes sabiam o nome, nem os fornecedores sabiam os nomes. Nem o nome próprio das pessoas. Hein? O processo demorou. Não só demorou, mas não foi claro para as pessoas falar o seguinte: olha, se eu contrato você, Dante, e eu não sei o seu nome, e eu não sei o nome da sua empresa, como é que eu posso estar querendo mudar a cultura da sua empresa com uma adequação da lei? Então, quando a gente... querendo dizer que a pessoa ela chegava para conversar com um potencial cliente e ela não conhecia o nicho, é isso? Exatamente. Quando a gente... É difícil. Não sim, só isso. Mas pode falar, Dante. Não só isso. A empresa que está oferecendo o serviço não conhecia o cliente, o nome da empresa do cliente, segmento, nada. Não conhecia as pessoas e também não apresentava a empresa e os nomes das pessoas envolvidas. E Andressa, você que está no processo, e a gente já tem conversado um pouco sobre a mentoria, o discurso, quando a gente, ainda mais quando está nessa fase, por exemplo, assim, eu estou do lado de fora e consegui argumentar com você a ponto de colocar detalhes para falar o seguinte: olha, isso daqui você está falando para quem? Eu estava conversando um pouco antes aqui com a Cristiane, de uma agenda que aconteceu, de uma pessoa que quer estar fazendo o que você fez aqui, né? Ser um facilitador aqui no início, para que a gente possa estar conversando. E aí ele queria falar, eu até convidei para ele estar aqui, ele queria falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados e a importância da NPD. E aí eu virei para ele e falei o seguinte: olha, o tema é importante, é relevante, como educação. Mas para o nosso grupo, que todo mundo já conhece um pouco da lei, já conhece um pouco da LGPD, que está questionando porque a agência não atua, ele é um tema que não vai ter muita relevância, então vai ser discutir o mesmo do mesmo. Por quê? Porque o tema para aqui tem que ser diferente. O tema para aqui tem que ser aquele que você trouxe para falar o seguinte: olha, eu vou trazer o conhecimento que eu tenho de um nicho e mostrar o quanto que esse nicho é importante. E por conta do que você fez, eu já procurei 2 clientes aqui em Ubá que são pequenos e que não têm gestão nenhuma de contrato com os colaboradores dele, por exemplo. E aí a conversa vai lá na agulha, né? Eu vou lá e falo dentro dele, falo assim: olha, o seu vendedor, ele traz todos os dados da empresa que contratou o seu plano, e se ele tem a empresa, ele também traz os clientes dessa empresa, ou seja, os colaboradores dessa empresa. Então ele vai saber, vamos colocar que tenha 10 funcionários, se tem um funcionário lá que é casado e que tem filhos, que o seu som tá fechado, tá? Tem mais gente ainda para receber de informação, né?
né? Então, quer dizer, o vendedor, às vezes ele não está capacitado para isso, ele vai saber que dentro da empresa A tem 10 pessoas, essas pessoas têm atrás delas uma família que tem menores, e os dados vão ser todos tratados por esse vendedor dentro do cadastro da empresa. Uhum. E aí eu virei para ele e falei assim, e aí tem uma condição pior, você tem parceiros prestando serviço para você, que vão estar tendo acesso aos dados que você tem, porque, por exemplo, o médico, ele vai tratar, por exemplo, de uma gripe de uma criança no seu plano que interage com o cadastro, que interage com a empresa. Porque lá na empresa, esse plano, ele é parcial. Então, todo atendimento tem algum pagamento. É coparticipação, né? Chama isso, coparticipação. Obrigado. E aí, por exemplo, assim, o RH da empresa vai receber uma lista e falar o seguinte, olha, o Paulo tem um filho que chama Pedro, e o Pedro foi levado no consultório e fez um atendimento. Então, o Pedro tinha que pagar lá R$90. Aí o Pedro, que é filho do Paulo, lá no RH, vai abater na folha de pagamento R$90, porque teve uma consulta. Isso mesmo. Então, aí eu virei para ele e falei assim, olha o tamanho de importância que tem, porque você sabe que tem um menor, se eventualmente aconteceu algum entrevero com o médico lá, e vai ter um advogado no meio questionando o médico por conta daquela consulta, ou por conta de um erro, por exemplo, assim, foi fazer uma pequena cirurgia de unha encravada e tirou o dedo da criança. Uhum. Imagina, agora ele está sem um dedo. Uhum. Olha o tamanho de problema que o cara vai ter. Mas isso que você está falando é muito importante, Pedro, sobre a gente conversar sobre pontos específicos para conseguir oferecer um produto melhor. Se a gente não tivesse conversado sobre isso aquele dia, até porque antes da gente vir aqui apresentar para o grupo, a gente bateu um papo antes, né? E se a gente não tivesse startado lá naquele momento sobre esse assunto em específico, talvez você não tivesse bagagem para conversar com essas duas pessoas. Eu não tinha. Eu tenho certeza que eu não tinha. Porque daí você chega com a informação pronta e você consegue demonstrar para aquele nicho o que ele precisa realmente. E efetivamente eu tenho a solução. E não é o mais do mesmo, como você falou, né? Vamos falar sobre a importância da LGPD e da NPD. Não, tudo bem, a gente sabe que isso é importante, mas as empresas não querem saber disso. Não. E aqui, para a gente, hoje, para os pares, para as pessoas que estão se capacitando a uma adequação, elas precisam de ter argumentação para falar o seguinte, na hora que eu chegar num cliente, eu não tenho que falar para ele da importância da Lei Geral de Proteção de Dados, não. Eu tenho que falar para ele aonde que tem um problema. Então, se falar o seguinte, ó, eu tenho que colocar um microscópio e falar o seguinte, ó, eu vou chegar na sua célula para saber onde tem problema. Porque se eu não chego na sua célula, eu vou falar para um punhado de gente. E aí eu vou falar o seguinte, olha, todo mundo aqui tem que emagrecer. Porque eu quero chegar lá no Pedrinho que tá gordinho. Aí eu vou falar assim, olha, mas fora o Pedrinho aqui, o resto todo mundo é magrinho, tá todo mundo bem. Aí você falou que todo mundo tem que emagrecer, os caras vão falar assim, esse cara não tem nada para falar. E vai embora. Só que eu acho que é importante até... Desculpa te interromper, pode falar. Pode não, então a ideia que eu imagino que o nosso grupo precisa é de trabalhar cada vez mais novas argumentações. Tanto que, por exemplo, a gente já discutiu aqui vários nichos. A gente já discutiu coisas de advogado, a gente já discutiu coisas de hospital, de clínica médica. Esse tema que você trouxe, ele foi de inovação. Um tema que a gente trouxe aqui há pouco tempo também foi que, em vez da agência ser tão importante, talvez os advogados capacitados com a questão da lei, eles possam utilizar ela para poder ganhar as causas, e aí as pessoas vão começar a ter, do mesmo jeito que foi assim que a CIPA aconteceu nas indústrias. Sim. Por que a CIPA aconteceu? Porque as pessoas iam para uma questão trabalhista, a empresa não tinha a CIPA, embora fosse obrigado, e aí elas perdiam todas as causas. Aí o cara foi e falou assim, vamos fazer uma prevenção aqui, que a gente vai incorrer em menos erros. Sim, e esse é
Eu acho que o que a gente pode fazer, que vai ser muito rico, Pedro, além da gente falar dessa parte da consultoria, da mentoria e dos mentorados, falar sobre prospecção, ia ser importante a gente fazer, pelo menos a cada 15 dias, um encontro para falar sobre algo em específico, sobre algum nicho. Ou vem alguém de fora e fala sobre isso, ou alguém prepara uma apresentação. Eu tô vendo bastante coisas. Eu conheço muito mais saúde. Saúde, assim, é a minha área que eu me sinto confortável. Mas, nesse tempo que eu saí da empresa e estou trabalhando sozinha, eu tenho estudado bastante vários nichos, assim, que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, um assunto que está em voga agora, que a gente consegue até aprender, aplicar, caso seja necessário, e prospectar. Falar sobre a LGPD nas eleições. Até onde isso é importante ou não é, sabe? Trazer esse tipo de coisa. Esse tipo de discussão. Ó, como é que eu tô ligado em você, ó. Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas nesse sentido, sabe? Essa questão, toda vez que tem algum nicho forte, tanto no país ou na minha região, eu tento fazer um estudo sobre ele. E essa questão da eleição, eu acho tão legal de abordar, porque, por exemplo, nesse período agora que a gente está, que é de campanha, se a gente imaginar, a primeira multa que aconteceu da LGPD foi porque alguém estava vendendo cadastro de eleitores. Então, quer dizer, já tem um tema legal disso, porque tem esse contexto. A gente existe agora um universo de muita gente trabalhando porque é candidato. Sim. E se tem muita gente trabalhando porque é candidato, tem muita gente debaixo desses guarda-chuvas. Então, existe uma necessidade de gestão da informação. Isso. Para saber o seguinte. Para saber. A gente poder explicar para muita gente até onde a gente pode se resguardar, né? Porque muitas vezes os titulares, eles normalizam algumas coisas que são feitas com os próprios dados. Só que eles não sabem que, por exemplo, quando se trata de eleição, não se pode comprar e nem vender base de dados, não se pode fazer nenhum tipo de compartilhamento, não sabe a diferença se quem é o controlador é o próprio partido ou se são as pessoas responsáveis. Tem algumas diferenças que vão ser estendidas para os titulares e que a gente poderia trazer uma forma tanto de capacitar nossa equipe sobre o assunto, para que a gente consiga disseminar isso para se tornar gente que tem autoridade para falar sobre LGPD. Ainda mais nesse momento que a eleição está em voga. Eu acho que é muito importante a gente falar disso. Quando eu coloco dessa forma, eu acho que a gente, pensando, tá, Andressa? Não estou criando uma verdade, não. Mas o titular, o eleitor, ele não é ele, embora seja uma massa, ele não está em cadastro. As pessoas estão conquistando o cadastro. Mas imagina o que precisa de ser pensado. Existe fofoca que quebrou a privacidade de alguém. Porque se eu fiz uma fofoca do Dante ou do Lucas, não vou citar as meninas, não, eu vou citar o Everton aqui também, que eu vou proteger as meninas. A gente não faz fofoca das meninas, a gente só faz dos meninos. Então, se a gente fizer uma fofoca, por exemplo, se eu fizer uma fofoca do Dante, é porque eu estou quebrando a privacidade dele. E isso acontece o tempo todo, porque as pessoas, elas adjetivam ou não, elas qualificam ou não, ou elas soltam matérias de algo que o cara fez. Por exemplo, eu vou falar assim, não, eu vi o Dante jogando papel na rua. E fotografei isso. Ainda fotografou. Ainda fotografei isso. Filmei ele jogando papel na rua. Então, às vezes, a gente cria um ambiente de fofoca e fala o seguinte, como é que a rede de informação pode quebrar isso? Porque, eventualmente, não vai ter tempo suficiente de um processo acontecer, porque as eleições vão acontecer em menos de 30 dias. Não. E a maioria das cidades é a única eleição que vai acontecer, porque algumas vão ter segundo turno. Às vezes você pode entrar com um processo
e aquilo for. Mas se você não tiver, a sua rede tem que tomar conta disso e corrigir. A gestão da informação é para isso. E aí você vira e fala o seguinte: como é que eu vou ter um canal que ouve e que estatisticamente começa a falar o seguinte: olha, o que o candidato vai discursar? Ainda mais que eu sei que aquelas pessoas estão falando disso. Ou como que ele vai combater algo que está sendo ruim para ele? Que tipo de argumentação? A gestão de crise que a Lei Geral de Proteção de Dados fala. Então, nessa hora, você falar dos candidatos, você imaginar o seguinte: olha, a parte de fofoca eu preciso de combater, é uma gestão de crise. Se alguém falar, por exemplo, assim, o Dante comprou, eu vou sempre citar o Dante, porque o Dante é irmão. O Dante comprou um eleitor, ele foi lá e deu R$ 50. Para você ver, tem um candidato aqui em Ubá que ele colocou no santinho dele, do outro lado, ele imprimiu uma nota de R$ 50. E aí, na frente, ele fala lá assim: olha, eu só te dou esses R$ 50 que não vale nada, mas se você quiser, pode votar em mim. Porque R$ 50 é um negócio comum das pessoas pedirem, entendeu? Então, sim, a gente tem que também dar uma analisada se a gente está dentro do escopo da proteção de dados ou se a gente vai ampliar, e também a forma e o motivo que essas informações elas foram disseminadas, compartilhadas, armazenadas, que seja. Porque, por exemplo, se for uma matéria para fins jornalísticos, mesmo que de uma forma meio que acobertada ou com uma fumaça e uma nuvem de fumaça, não tem aplicabilidade da LGPD. Então, até a gente saber essas diferenças, para a gente conseguir aplicar num possível documento que a gente escreve ou num vídeo que a gente faz, é nesse sentido que eu falo que a gente se garante e adquire essa força, né? Que a gente tem uma autoridade para falar sobre o assunto. Por esse motivo que a gente talvez precisasse dar uma destrinchada. Não levar como um processo em que a gente realmente vai fazer um curso sobre o assunto e vai sair todo mundo apto a poder trabalhar no nicho eleitoral. Não, é só um start mesmo, ao meu ver, né? Poderia ser um start para discutir sobre o assunto, para jogar esse assunto na massa, para que a gente adquira essa autoridade e as pessoas entendam que nós somos confiáveis para poder apresentar qualquer tipo de serviço. Mais nesse sentido. não, aí é sempre justo. Eu acho que a discussão ela propõe exatamente isso, tá, Andressa? A gente nós estarmos aqui criando alguns conceitos e alguns valores que a gente possa levar para frente. Quando eu faço a parte comercial, eu imagino sempre o seguinte: se eu falar para o titular como serão tratados, normalmente a maioria das pessoas não vai estar capturando uma massa de dados, a não ser que ele vá fazer uma campanha que vai começar a ligar para as pessoas. Então, só campanhas mais ricas que isso vai acontecer. E aí a gente... É que, na verdade, os próprios candidatos, eles são considerados titulares de dados frente ao partido. Sim, e existe uma questão financeira. Alguns partidos ainda têm uma receita, e outros menos, outros mais, mas existe também uma distribuição financeira. Então, você tem que prestar conta. Então, às vezes, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode chegar e falar o seguinte: olha, qual que é a sua cultura de organização? Como é que você está lidando? Imagina a quantidade de pessoas que vão ser as formiguinhas, que vão ter que ter uma base de cadastro que elas vão receber. E aí você precisa de saber onde elas estão. Então, você tem lá os dados do nome, do celular, do CPF, da conta bancária, ou eventualmente você não vai pagar em conta bancária, e aí vai ficar mais difícil de evidenciar a prestação de contas, você vai pagar em cash. E como é que você... É importante também a gente ver assim, os partidos políticos, eles são, via de regra, considerados agentes de pequeno porte. Então, se eles não se enquadrarem na exceção para ser excluído disso, eles têm
umas normas mais que flexibilizam a forma como vai ser feito o programa de governança em privacidade, a forma como vai ser feito ali a segurança, ainda, inclusive tem até um manual que fala sobre isso, um guia orientativo. Então, ele vai ser mais simplificado. Então, talvez esse nicho é até interessante mesmo, até pensando melhor, é legal mesmo, porque a gente pode dar uma estudada ampla no que são, como que funciona esse processo das empresas de pequeno porte. Porque se a gente for parar para pensar, 95% das empresas hoje são o quê? São consideradas empresas de pequeno porte. Não é verdade? Nesse sentido, se você for analisar para trás, você vai ver que um dos debates nossos aqui é que a gente tem evitado de falar do cliente final e tem falado mais do colaborador. Porque as pequenas empresas, elas no máximo elas armazenam dados fiscais daquela pessoa que ela vai emitir a nota fiscal quando isso acontece. Agora, todos os funcionários que estão lá dentro da empresa, eles têm medicina do trabalho, se tiver mais de 30 ou de 70 funcionários, tem CIPA. Então, tem uma gestão de gente no RH que fala de salário, de pensão, essa parte é tão mais importante para essas 95% das empresas, que eu acho que talvez seja até mais, né, do que 95%, porque empresa com 3 funcionários, com 4 funcionários, é o que mais existe. Às vezes, empresa com 1 funcionário e o cara não lida bem com aquilo. Na casa, às vezes você tem lá uma prestadora de serviço, uma doméstica, e você não lida bem com aquilo. Então, tem assédio. Tudo isso envolve uma cultura. E quando a gente está falando das eleições, a gente até está chegando um pouco atrasado, porque as eleições já estão acontecendo e normalmente a gente não vai conseguir. Agora, se a gente sair das eleições, andar um pouquinho e falar o seguinte, em janeiro tem executivo novo na prefeitura, tem legislativo novo nas câmaras de vereadores. E na Câmara de Vereador tem um presidente que tem responsabilidade de várias coisas que vão acontecer dentro da Câmara. Se a gente destrinchar esse assunto, pode ser que a gente crie conexões, porque a Câmara de Vereadores tem muitos dados sensíveis lá. O Executivo, imagina só o que o Executivo tem. Todas as matrículas de menino são tratadas dentro do Executivo, porque as escolas municipais, e em Minas, por conta de um ajuste que o Zema fez, a gente ainda tem que as escolas estaduais foram integradas às escolas municipais. Os funcionários recebem pelo Estado, mas a gestão da escola passa a ser municipal. Então, todas as matrículas acontecem e passam dentro da Secretaria de Educação da Prefeitura. Olha a quantidade de dados que tem isso. Ela pode não ser responsável pelo pagamento dos funcionários públicos do Estado, mas ela tem que gerir os professores que agora também passam a ser funcionários. Então, de repente, o que a gente pode fazer é um estudo desses próximos meses para falar o seguinte, como que cada um pode criar uma argumentação e um projeto para apresentar para as câmaras de vereadores e para as prefeituras, baseado nisso que a gente está fazendo, que é a eleição, que é uma fase, que vai chegar agora, a partir de 6 de outubro, e vai virar essa chave e vai falar o seguinte, essas pessoas agora vão assumir cargos, e numa das responsabilidades dela tem o compromisso de prevenção de assédio e de privacidade. Eu acho a ideia legal. A ideia é boa, com certeza a ideia é boa. E aí, nessa hora, a gente tem que abstrair. Eu concordo que falar um pouco da lei é bom, entender da lei é bom, entender dos processos que a lei fala, mas trazer esse vocabulário para um lugar que a gente possa falar mais de cultura. Por exemplo, se a gente falar de gestão de crise, a gestão de crise faz parte da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente pode virar e falar o seguinte, olha, como é que a gente vai vencer um ambiente de fofoca? Ou de uma coisa que alguém está te denegrindo na rua, como é que você vai responder? Dentro da empresa tem que ser um compliance robusto, né? Um compliance onde tenham políticas, um código de ética, que tenha ali
uma política de consequência, de gestão de consequência, algo nesse sentido. Eu gosto de lidar com um negócio que todo mundo entende. No AVCB, a gestão de crise de um incêndio, algumas pessoas vão correr do fogo e algumas pessoas vão correr na direção do fogo. Quem que vai correr na direção do fogo? A brigada que foi preparada e trabalhada para resolver isso. Então, quando a gente está imaginando dessa condição de gestão de crise, imagina o seguinte: se eu falar que o Dante comprou um voto e aí eu quero embargar a candidatura dele, ele do lado de lá tem que falar o seguinte: olha, eu não comprei voto de ninguém. Então ele tem que ter a resposta certa, porque senão a resposta dele aumenta a minha tese, melhora a minha tese. O silêncio... pouco tempo, são 3 dias para responder. Pois é, e ainda tem. Então, imaginar igual a VCB. Fala o seguinte: olha, por que a brigada sabe? Porque ela testou a pressão da água, ela testou os extintores. A pessoa da brigada sabe qual o extintor para aquele fogo. Tipo de incêndio, né? Tipo de incêndio. E quando a gente está falando de crise, por exemplo, de fake news, de fofoca, de mentiras, ou de verdades que está denigrindo aquela pessoa, se ele estiver bem treinado, ele vai falar o seguinte: eu vou esperar isso acalmar e não vou falar nada, não vou dar calor para isso. Ou estou preparado para poder colocar uma questão aqui, e essa questão pode ser que ela melhore a minha imagem diante daquilo. Falaram mal de mim, eu vou corrigir e aquilo vai sanar. Então, cada empresa tem que pensar naquilo que pode acontecer. Por exemplo, se o meu servidor morrer, e eu acho que isso pode acontecer, inclusive agora, nas eleições, nessa fase de cadastro, porque às vezes as pessoas estão lidando com um negócio que fala o seguinte: como é que o candidato vai falar de algo que estão falando dele, se ele não conseguiu ouvir isso, se ele não sabe se realmente isso já virou meme na internet ou não? Então, a gestão de assédio, ela virou uma questão muito forte na privacidade, e ela pode ser uma palavra que não está nem na lei. A Lei Geral de Proteção de Dados nem fala tanto disso, mas isso pode provocar que a gente crie uma política, que a gente faça as boas defesas, que a gente crie vocabulário e frases que vão corrigir. Então, na verdade, Pedro, na resolução de comunicação de incidente, até fala em algum artigo, que eu não vou lembrar agora, que se porventura o que aconteceu, né, o fato, esse cenário for considerado algo que cause danos materiais ou morais, ele pode automaticamente ser considerado um incidente de segurança de dados, né? Então, caso seja verificado, né, todos aqueles pontos da segurança da informação, lá se teve quebra de confidencialidade, integridade, etc. E daí, se for visto que teve esse potencial aí, se aconteceu de fato algo que acarrete dano material ou moral, então pode comunicar o incidente para a LGPD. Então, eu entendo, fazendo uma analogia ao que você está falando, sobre não ter especificamente na LGPD, a gente consegue manejar assim, esse argumento e falar: não, opa, aqui tem o risco de dano material ou moral. E dano moral é o quê? Dano moral, ele pode abarcar várias coisas. Então, a gente consegue fazer essa leitura e fazer essa simbiose aí. Mas são reflexões que vão ter que ser feitas sobre cada CNPJ, sobre cada empresa. Então, essa é a ideia de aproximar, de a gente olhar no microscópio. Se nós olharmos no microscópio, a gente vai ver uma empresa, um DNA. E esse DNA pode ser que ele vire e fale assim: para esse tem relevância isso, para esse outro a relevância é outra. Então, não adianta a gente imaginar que todos os assuntos vão ser problema para todos os nichos. Então, essa é uma condição que eu acho que o que a gente está conversando é de propor exatamente a argumentação, de propor que a gente lide com as empresas de forma que a gente se torne mais atrativo. E ser atrativo, eu acho que essa é a questão do nosso grupo aqui, nesse
particular. E na mentoria, o que a gente começou a fazer é exatamente isso. É falar o seguinte, olha, tem uma fase que é comercial. Como é que a gente vai ativar o nosso comercial? Porque às vezes a gente vira e fala assim, é importante, mas o cliente não percebe que é tão importante. Para o candidato, ele acha que é importante ele conquistar voto. Mas se tiver alguém falando mal dele, ele precisa de ter uma contradita, ele precisa de conseguir falar algo diferente. Ou, eventualmente, se ele achar que aquilo não é. Sim, Cristiano, pode abrir o seu Então, microfone. olá, Lucas. Tudo Olá, bem? pessoal. Olá, Tempão que eu não Cristiane. te Tudo bem? vejo. Bom dia. Pois é, Então, estava eu queria sumido. voltar um pouquinho atrás, com relação ao que a Andressa estava falando, é, de fazer um trabalho que gere credibilidade, assim, resumindo. Quando ela mencionou as eleições, né, a pauta das eleições. Eu queria só fazer uma sugestão, porque eu achei interessante. Porque aí o Pedro foi um pouquinho mais além. Esse passo ele pode ser dado de mais além, de abordar depois o que vai ser realidade para o futuro gestor público, né? Mas as eleições, embora elas já estejam aí na porta, elas são uma pauta interessante, sim, e o que for feito pode ser, inclusive, veiculado durante um tempo, mesmo após as eleições. Por quê? Principalmente a parte que diz respeito ao uso de dados de inteligência artificial, né? Então, já teve suspensão de pré-candidatura que usou, pelo TSE, que usou inteligência artificial, por exemplo, o candidato se colocou no meio de uma multidão, aquela multidão era fake, né? Ou que alterou a voz do outro candidato e colocou com cachorro, sei lá, uma coisa assim, enfim, mexeu, né? Fez alteração com inteligência artificial num dado pessoal da outra pessoa, na imagem dela ou na voz, enfim. E isso por quê? Porque eu vi uma manchete de que houve uma pesquisa de que 88% da população gostaria que houvesse punição para os candidatos que falassem mentira. Né? Então, é muito interessante, porque depois que a coisa acontece, quando a justiça pega alguém e invalida uma candidatura, depois, eventualmente, até coloca em xeque uma eleição, assim borbulham versões, né? Porque hoje basta jogar, né? Não precisa nem ser verdade. A pessoa, cada um vai pegar aquilo que é do seu interesse e pronto, né? E aí já vai ter existido, né, um trabalho feito pela comunidade e que pode ser veiculado, mostrando o que era possível, o que não era possível, o que podia, o que não podia, porque as pessoas vão ter uma base para fazer avaliação, elas não vão simplesmente aderir a uma versão, ela vai ter onde buscar. Né? Não, esse grupo já falava disso, e isso realmente já estava previsto, que não podia ser assim, a interpretação não era essa, enfim. Eu acho que é interessante, porque essa discussão fica, isso é de interesse para as pessoas, incomoda, né? E muita gente boa, muita gente inteligente e culta, mas que desconhece o assunto, adere àquele que faz a melhor propaganda da sua versão. Né? E isso, além de ser prejudicial para a nossa sociedade como um todo, né? Ou seja, seria fazer um serviço bom para ajudar as pessoas a terem critérios para discernir o joio do trigo, também promove a comunidade nesse sentido, né? Em termos de gerar credibilidade. Não, esse pessoal já falava disso, olha só, é assim, não é assado, enfim. Foi o que passou aqui na minha cabeça. Não, e isso que você colocou é importante. Pode falar, Lucas. Pode abrir o microfone. Lançando, né, talvez, ideias sobre o que a Cris falou, o que a Andressa e o Pedro vem comentando, já tem material normativo expedido pelo TSE acerca de inteligência artificial, proteção de dados. Só que esse material ele fica disposto e poucas pessoas têm interesse em se inteirar. Talvez isso vem numa redação que talvez ela seja mais jurídica, mais técnica, mas nós, enquanto profissionais da área jurídica, a gente consegue traduzir isso para uma linguagem mais acessível ao público geral.
E tem muita informação. A gente talvez não precise inventar a roda, a gente só precisa traduzir e estabelecer uma linguagem adequada. Comentar, né? Fazer um Mas comentário os das principais regras. pontos, né, Lucas? Porque, inclusive, algumas dessas normas já foram estabelecidas para as eleições passadas, elas nem são da agora. Passadas. Isso Sim, mesmo. não é discussão nova. Não é discussão nova. A ideia é tornar o conteúdo mais palatável. Exato. E aí uma coisa que eu acho que é, assim, talvez seria imprescindível na produção desse material é porque a gente está falando uma abordagem que talvez ela seja multidisciplinar, dentro lá das caixinhas do direito. A gente está discutindo temas que são eminentemente de direito eleitoral, tem algum tema que é proteção de dados, tema que é voltado à inteligência artificial. Talvez seria interessante separar cada um dos temas dentro da sua caixinha, embora eles se entrelaçam. Porque se a gente ficar discutindo, por exemplo, essa questão que o Pedro falou aí, que o cara está na rua, tira foto porque está colando um cartaz, está jogando papel no chão. Eu não consigo ver totalmente proteção de dados nesse fato. Nesse eu vejo fato privacidade. Eu vejo uma ofensa à privacidade da pessoa, mas proteção de dados, não vejo. Não vejo, exatamente. E aí, se a gente imaginar que é matéria jornalística, né? Tá dentro das exceções lá, que está lá no capo, lá no início da LGPD, tem toda uma questão de que o ambiente eleitoral ele requer publicidade em alguns atos, né? E aí, se essa denúncia é verdadeira ou não, a gente está lidando com uma questão que é de direito eleitoral, que deve ser apurado. Vai Mas ter aí até a gente... Exatamente. A gente precisa ter atenção bem para a gente não misturar as caixinhas e fazer uma confusão. A minha proposta seria trazer essa abordagem. Considerando isso que o Lucas falou, se a gente separa em caixinhas, a gente está dando mais enfoque à lei e ao processo jurídico. Quando a gente olha para uma coisa que está acontecendo, eu estou querendo que a gente force um pouco, abstrair. Porque se a gente traz para a parte técnica, a gente deixa de ser atrativo. A gente traz para a parte que a gente domina muito, que é a parte técnica. E jurista domina muito as leis. Agora, quando a gente, de repente, consegue conectar, por menos que ele tenha muita pegada na lei, mas, por exemplo, se for uma questão de assédio ou de dano moral, a gente consegue ir lá para o jurídico. Por exemplo, se alguém fotografou o Dante comprando votos e publicou isso, às vezes o ato do Dante perde a razão porque alguém que fotografou está usando aquele termo e publicando um fato num lugar errado. E aí aquele fato do Dante ele perde porque o fato de publicar sem o Dante ter feito o comentário se torna a questão da lei, do assédio. Porque você vira e fala assim, o Dante vai falar o seguinte, olha, eu não estava comprando voto não, eu estava pagando o cara que engraxou meu sapato. Você só não vira o fato. Pois é, Pedro. Então, eu concordo com isso, mas isso é o quê? Isso é direito eleitoral ou é proteção de dados? Eu acho que a gente precisa ter essa clareza na hora de falar, porque se falar de uma forma genérica e tudo misturado, aí a gente perde a autoridade. A gente não, eu não imagino da gente ser genérico. Mas, por exemplo, esse é um fato. Hoje, comprar voto é um fato. A ponto de que tem candidato que imprimiu no verso do santinho dele uma nota de R$50. Às vezes ela é só a meia nota, porque o santinho é tão pequenininho, ela virou só a meia nota. Mas o cara entrega como se fosse uma nota dobrada. Então, são detalhes que a gente vira e fala assim, isso pode não estar, mas ele é. Não é um fato direto, mas aí a gente trata de um assunto. O André, você pode falar, aí eu vou colocando. Mas assim, eu acho que a gente tem que tentar abstrair um pouco da lei e tentar ser focado e pontual nas coisas que a gente fala. E aí, dentro daquilo, a gente vai lá e busca as caixinhas que a lei vai estar ajudando. Pode falar, Andrés. Talvez o fato de compra de voto não seja efetivamente proteção de dados,
Mas a partir do momento em que existe uma lista de transmissão, em que você não deu consentimento para poder receber determinados tipos de informação, ou até mesmo porque a pessoa conseguiu os seus dados em um local público e está te oferecendo essa propina, aí cabe a proteção de dados. Então, por mais que a gente efetivamente precise separar em caixinhas, como o Lucas falou, para falar dessa transversalidade entre, por exemplo, direito eleitoral e proteção de dados, e a proteção de dados, dá para separar nessas caixinhas e fazer essa transversalidade, porque efetivamente a proteção de dados ela é multidisciplinar, não tem como fugir disso. Não tem como a gente falar que é algo limpo. Não tem. Mas existem diversas situações, inclusive dessas que você apontou, Pedro, que embora esse exemplo que você deu não tenha aplicabilidade na LGPD ou em qualquer outra legislação de proteção de dados, existem situações que, em fazendo a mesma coisa, tem a proteção de dados envolvida. A gente consegue desenvolver isso bem tranquilo. Eu só queria corrigir uma questão aqui. Quando eu falo em separar em caixinhas, não quer dizer que eu estou querendo dar um enfoque jurídico ou trazer o conteúdo mais técnico. Eu só estou querendo organizar o pensamento. Eu entendi. Você pode separar em caixinha sob o ponto de vista jurídico para cuidar de matéria eleitoral. E aí, por exemplo, o pessoal da área de TI pode dar uma dica que não é jurídica, mas que ela é importante para o tema eleitoral. Pode dar uma dica para uma matéria que é importante para o tema de proteção de dados, mas que não é jurídica. Eu só gosto de organizar a forma de pensamento, para deixar mais claro, porque se a gente mistura muito e deixa tudo bagunçado ali, no meio de um monte de informação esparsa, acho que fica complicado o entendimento. Nós estamos num ambiente que é rico. Ele é rico de detalhes, ele é rico de propostas e ele é rico de objetivos. O tempo inteiro, se a gente olhar para o cliente, a gente pode criar uma convergência disso tudo. E depois que a gente conquistar esse cara, se tornar um cliente, aí eu acho que justifica naquela questão da gestão de contrato a gente pormenorizar. Mas até lá, imagino eu que a gente podia todos os assuntos e todas as questões serem muito mais conectadas ao lado de cá, que é o cliente, longe da lei, longe dos espaços. E aí, por exemplo, essa questão que a gente está falando das eleições. Agora, a gente realmente está um pouco atrasado. A gente pode gerar um conteúdo agora para as próximas eleições, porque daqui 2 anos isso vai estar de novo em voga. Daqui 2 anos é uma eleição um pouco maior, né? Então, a gente também vai estar com o mesmo assunto e a gente vai estar ainda mais debatido, porque esse é um assunto. Mas, de qualquer forma, a gente pode, nesse caminho, ir para a direção de conquistar cliente. Onde que a gente tem os clientes agora? Esses caras vão ser eleitos e esses caras vão estar administrando coisas daqui a 2 meses. Andressa, pode falar. Eu concordo com você no fato em que a gente está procurando clientes e possivelmente esses clientes, para se fazer uma implementação ou uma manutenção aí da LGPD na empresa, a gente precisa ter esse know-how empresarial. Só que a gente não pode esquecer de 2 coisas. Primeiro, que a LGPD ela foi feita para a defesa dos direitos do titular. E segundo, a gente só vai ver as empresas visualizando essa necessidade da implementação e manutenção do programa de privacidade quando houver um chamado dos próprios titulares. Se a gente não tiver também usar esses 2 caminhos, o que vai direto para o nosso cliente e o que chega ao alcance dos titulares de dados, que são os donos da lei, a gente não vai conseguir fazer com que esses titulares queiram utilizar os seus direitos. E eles não utilizando esses direitos, as empresas elas não precisam estar adequadas, não precisam estar em conformidade. Então, eu acho que é importante a gente, como está buscando o mercado, atuar nessas 2 frentes. Claro que a gente vai ter que dar aí
um panorama diferente quando for fazer uma apresentação para uma empresa. Só que os conteúdos educativos da internet, eles são muito importantes, porque eu vejo que as pessoas vêm me perguntar, nossa, Andressa, a LGPD é isso? Ah, isso cabe a LGPD? Então, as pessoas vão escutando essa palavra, vão se familiarizando, e talvez elas comecem a se utilizar mais desse mecanismo. Aí sim, a gente vai ter cliente, porque vai ter reclamação, eles vão precisar se adequar, entendeu? É mais ou menos uma bola de neve. Se alguém pensar diferente também... Isso que você está dizendo, imagina o seguinte, quando essa discussão, eu e o Lucas e o Hugo, que hoje não está aqui, a gente tem feito uns trabalhos juntos. A gente entendeu que o mapa de risco tem a ver de olhar para os dados que são sensíveis, que estão sendo colocados lá. Na empresa que a gente está trabalhando junto para ver isso, a gente viu a maioria dos dados são de colaboradores e de parceiros, mas a gente percebeu que a gente não vai dar um andamento tão grande porque lá não tem contrato. E se a gente olhar, em lugar nenhum fala da lei que a gente tinha que fazer o contrato, mas tinha que adequar os contratos existentes. Então, na hora que a gente começou a entender, falar o seguinte, olha, como é que a gente fala de gestão de contrato fora da lei? Porque ele vai levar a lei. Ele vai levar. Mas a NPD ela já falou em diversos guias orientativos que eles consideram isso uma boa prática. E boa prática está na LGPD. Sim, mas quando a gente fala de contrato, você lembra que você colocou... E olha só, eu não quero nem criar muito contraponto, porque eu acho que a gente precisa de soltar mesmo, a gente precisa de discutir. Mas quando a gente fala o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala do titular. É verdade. O titular está preocupado? Não. Se o titular tivesse preocupado, ele não tinha rede social. Se o titular tivesse preocupado, ele não compartilhava as coisas do jeito que ele compartilha. Então, agora, a empresa, ela pode ser alvo, porque tem litígio. Independente se o cara fez ou não fez, alguma coisa a empresa não pode fazer. Então, quando a gente olha para a empresa, eventualmente, para transformar a cultura, a gente não tem que estar 100% focado na lei. A gente pode focar em detalhes que vão gerar, na bola de neve, influência e impactos na lei. Mas é muito mais prático a gente falar de contrato sem falar da lei. Porque se eu colocar que na lei eu tenho que gerar os contratos, as pessoas provavelmente não vão acreditar. Então, elas não vão, a gente não tem autoridade suficiente. Mas agora, na hora que a gente vira para as pessoas e fala o seguinte, você tem um contrato com algum parceiro seu? Não, não tem. Então, você não tem propósito, você não tem obrigação, você não tem responsabilidade. Na hora que a gente for fazer o contrato, a gente vai fazer a adequação da lei para o contrato. Que aí a gente vai garantir as privacidades, a gente vai garantir as conformidades. Mas é abstrair um pouco para que a gente fale num lugar que o cara consiga escutar. Se a gente falar muito focado na lei, se a gente trouxer muito para próximo da lei, é como se a gente estivesse afastando do cliente. Esse é o meu pensamento, entendeu? Mas isso é totalmente verdade. Isso eu acho que a gente está falando a mesma coisa, está falando diferente, então. Porque uma empresa, o empresário, via de regra, ele não quer nem saber da lei. Ele não está nem aí para saber se o artigo 1º ou o artigo 15º fala alguma coisa, ou se é o 18 e o 20 que fala de direito do titular. Só que, em determinados momentos, a gente precisa, sim, ter um embasamento legal. A pessoa vai perguntar, tá, você está falando para eu fazer isso, mas está onde? Ah, não, está na lei e tal, etc. Ah, não está na lei, mas tem o guia orientativo tal que fala isso. Tem que ter essa discussão. Por isso que a gente tem que trazer o que é, tanto da área de TI, quanto da área de compliance, quanto da área de risco, quanto da área jurídica, num linguajar mais palatável. Só que são duas linguagens diferentes. Uma para o nosso pretenso cliente e outra para o titular de dados, enfim. Porque não vai ser o titular de dados que vai ser o nosso cliente. Isso é fato, é fato. Mas é só uma forma de você garantir que você está criando autoridade nos meios de comunicação. É só isso. Não, tá tudo certo. Cristiane,
Obrigado pela sua participação. A gente também já está aqui no finalzinho, já são 9h56. Fica aí um pouquinho só para a gente fazer uma Fazer foto. a foto, né? Abre aí, galera, para eu poder fazer a foto. Que aí. Prazer te conhecer, Cristiane. Prazer, Andressa. E a Cristiane é importante, veio lá de Portugal hoje. Ei, Muito Vânia. chique. Ei, Vânia. Ó, 1, 2, 3 e. Foi. Nem esperou passar perfume. Nem esperei. Mas assim, a gente está nessa condição e é legal que a gente consiga estar discutindo, e nem tudo que a gente para a gente ter 100% de acordo. É assim que a gente evolui. Quando a gente entende que é o seguinte, olha, eu estou fazendo uma crítica, mas eu não estou te questionando se aquilo está certo, porque existem vários certos, várias verdades, e, na realidade, o que eu imagino é o seguinte, o certo mesmo é quando eu consigo emitir uma nota fiscal porque eu fiz um serviço e ele foi pago. É isso que é o certo. O resto, o jeito que eu vou conseguir fazer isso, tem o seu jeito, tem o meu jeito. Quanto mais efetivo, tchau, Cristiane, obrigado. Quanto mais efetivo for, melhor. E eu acho que esse que é um lugar que a gente precisa. E agora já são 9h58, eu já tirei a foto, né? Vou estar desligando aqui. Alguém que tem algum comentário a mais para enriquecer? Hoje eu falei demais, discussão? Hein? Meu Deus. Que bom, que bom. Falei muito. É inspirador ver você falar. Ai, que fofo! E eu imagino o seguinte, a gente já teve uma discussão aqui até da gente achar que esse tema, Lei Geral de Proteção de Dados, ele tivesse sendo enfraquecido. E hoje eu vejo, tanto pelo grupo, e quanto o amadurecimento nosso também, de estar conversando de assuntos que são relevantes para conquistar mais mercado, que a gente vê o seguinte, não tem nenhum lugar que é aquecido, a não ser que a gente não dê brasa nele. Se a gente soprar, ele vai ter calor. E eu acho que esse assunto é importante. E ele é tão importante que eu vejo, de vez em quando, o número de adesões ao grupo no LinkedIn diminui um pouco, mas agora a gente está numa onda de... Tem dia que entra 50 pessoas na discussão. Eu penso que as pessoas poderiam participar mais. Sim, elas entram achando que aquilo é o suficiente. Se elas não interagem, se elas não se aproximam. Por exemplo, você vê que a Cristiane é uma pessoa que é próxima, né, ficou um tempo ausente, mas chega o carinho que a gente já se relaciona, e provavelmente nenhum de nós se encontrou com ela pessoalmente, porque ninguém foi lá em Portugal conversar com ela, né? Eu tenho essa vantagem, né? O Dante está aqui em Juiz de Fora, eu de vez em quando almoço com ele, e o Lucas a gente trabalha junto, mas a gente, por exemplo, poucas vezes a gente se encontra, mesmo morando na mesma cidade. Mas é isso, a gente precisa de interagir, precisa de publicar lá no grupo, precisa de participar, que é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai. E assim, então, estou hoje me despedindo, 10 horas, na edição 138. Se alguém quiser dar um adeus aí, fique à vontade. Tchau. Um abraço para todos, gente. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Eu depois tenho que falar com você, Pedro. Tchau. Se você quiser ficar aí, a gente pode falar agora. Vou falar. Tchau, pessoal. Tchau, Lucas.